Ciro Teixeira, muito bom dia e bem-vindo mais uma vez à Rádio Unia. Saudações, companheiro, obrigado e agradeço novamente pelo convite. Fico feliz por continuar a ser um filho da casa. E hoje, claramente, vamos falar sobre um tema atual, pertinente na nossa realidade angolana, porque são vários casos que ocorre a questão da fuga à paternidade e a necessidade de sabermos de uma vez por todas quais são as consequências legais e quais as proteções legais que o direito traz para dar resolução a estas situações. Exatamente, Ciro Teixeira. Sabemos nós, tal como acabou de frisar, que a fuga à paternidade um fenómeno bastante real e presente na nossa sociedade. Quero eu que faças meio que uma síntese introdutória do que é exatamente a fuga à paternidade à luz do direito. Fazendo uma síntese introdutória do que virá a ser aquilo que é a fuga à paternidade, devemos entender que vamos buscar o sinônimo do que é fuga. Fuga é mesmo fugir. Paternidade, se vamos a buscar o entendimento de paternidade, está muito ligado à questão de ter uma relação com um filho. Ter gerado um filho, tens aquilo que é a paternidade deste. Então, entendendo que é fuga à paternidade, pode ser visto como aquilo que é a negação ou a rejeição de assumir a responsabilidade, seja ela materna ou paterna, diante do filho ou diante daquilo que é a relação com a criança que foi gerada, neste caso. Nestes termos, vamos aqui fazer uma introdução com um desenvolvimento claro, que a nossa realidade angolana apresenta-nos muitas situações que, na verdade, também caem para aquilo que é a fuga à paternidade, que é, na verdade, uma rejeição ou uma negação daquilo que é a figura da maternidade, nesse caso da mulher, ou do próprio homem, nesse caso a paternidade, em assumir aquilo que são as obrigações diante do filho. E, na verdade, o direito, como visa dar resolução, visa dar resposta às vicissitudes dentro da sociedade, traz variantes para resolver estas mesmas situações. E é o que vamos descortinar hoje e vamos então hoje procurar saber, afinal, diante de uma fuga da paternidade, quais são os meios a seguir-se ou também analisar-se, afinal, o que é assumir a responsabilidade diante de um filho. Porque também acho que é interessante sabermos. Exatamente, porque para muitos pode ser uma coisa, pode representar uma coisa, como Exatamente, passar simplesmente por prover o pão e tudo mais, e para outros pode significar várias outras situações. exatamente. Então, o que é que a lei prevê para quem se furta destas responsabilidades? Bem, na verdade, antes de eu falar do que a lei prevê para quem se furta, para não pegar só no negativo, vou trazer primeiramente o positivo. O que, afinal de contas, a lei espera daquele indivíduo que gera uma vida, traz uma vida ao mundo. O que é que a lei espera deste indivíduo? Na verdade, a lei tutela aquilo que é o direito das crianças, protege aquilo que é a própria dignidade das crianças, bem a própria segurança e por afins. O direito tutela. E neste caso, um indivíduo, quando for a trazer, aqui me refiro a falar de indivíduo, falo tanto da mulher como do homem, porque é necessário uma junção. Quando for a trazer uma vida ao mundo, é necessário arcar com aquilo que são os direitos e deveres que vai incumbir-se deste mesmo sujeito, sendo que o direito, neste caso o próprio Estado angolano, protege aquilo que é as crianças. E para termos a noção, vou só ler o artigo 4º do Código da Família, que vai dizer o seguinte: proteção e igualdade das crianças. As crianças merecem especial atenção no seio da família, a qual cabe, em colaboração com o Estado, assegurar-lhes a mais ampla proteção e a igualdade para que elas atinjam seu nível integral de desenvolvimento físico, psíquico, no esforço da sua educação, se reforcem os laços entre a família e a sociedade. Ou seja, aqui na verdade o Estado protege, o Estado incentiva e exige que os próprios indivíduos que forem a trazer crianças ao mundo colaborem no que toca ao desenvolvimento, à segurança e à própria saúde destes. Então, já aqui meio que obrigação para quem traz uma criança ao mundo. E o que é que o Estado traz, na verdade? Quando uma criança vem ao mundo, a princípio vem sem identidade. Então, vai ter que ocorrer aquilo que é o direito de filiação. O direito de filiação é nada menos do que a relação que vai existir, a relação jurídica existente entre o filho e os seus progenitores. Por quê? Uma criança, quando vem ao mundo ab início, não tem identidade. E ele carece de identidade, pois embora a personalidade jurídica seja adquirida após o nascimento completo e com vida, precisa de um nome, precisa de um sobrenome. Então, cabe aos pais reconhecer esta criança, neste caso, como sendo seu, para que
receba aquilo que é a plenitude dos seus direitos de personalidade, para que possa ter inclusive a própria nacionalidade. Então, já que uma obrigação dos próprios progenitores, aquilo que é o direito de filiação, deve haver o reconhecimento desta criança como sendo seus. Como já vimos anterior, o Estado protege as crianças e exige que estes que tragam crianças à vida procurem garantir o desenvolvimento, a saúde e a estabilidade desta mesma criança. Assim sendo, se um pai recusa-se a reconhecer, neste caso, dar filiação a esta criança, roga não ser filho seu, já está a cair para aquilo que é a fuga à paternidade. Então, existem meios judiciais, na verdade, que a própria mãe, vamos aqui entender, porque regra geral, são bem mais os homens do que em relação às mulheres a negar-se, por via de um processo judicial, que pode ser, na verdade, o Ministério Público ou o representante legal desta criança, a recorrer no tribunal para que se ocorra aquilo que é o reconhecimento desta própria criança, para que receba os direitos que lhe é garantido por lei, a quando da sua esfera jurídica, porque este pai, queira ou não queira, se ele é o pai legal legítimo desta criança, tem obrigações para esta. Então, aquelas situações que ocorremos, por exemplo, a questão da prestação de alimentos, tu podes não querer estar com a mãe, podes não querer estar com a mãe, mas a lei exige, se o filho é teu, que prestes alimentos à mãe, porque essa é que está sobre a tutela, sobre a representação legal desta criança, para que possa garantir aquilo que é a saúde, o desenvolvimento e a própria estabilidade da criança. Então, um dever deste mesmo indivíduo, bem como pode ocorrer na questão da própria mãe, porque não basta dizer que eu assumo as responsabilidades diante do meu filho, porque também tem deveres que deves fazer. Tem pessoas que representam em excesso. A criança é minha, eu faço o que bem quiser. Coloca a fazer trabalhos forçosos, nega-lhe aquilo que é a própria saúde, desenvolvimento, mesmo tendo capacidades para o efeito, porque tem rixas com o pai ou por afins, está a beliscar aquilo que são os direitos e deveres que incumbem também aos próprios pais, seja a mãe como o pai, porque o filho, na verdade, como nós sabemos, uma criança, quando vem ao mundo, enquanto tem a minoridade, não responde por si. É uma criança que precisa de uma sustentação, uma orientação de um maior de idade, que neste caso, a princípio, é sempre os pais. Então, este precisa, seja da identidade, instrução, educação, para conseguir manter-se até atingir a maioridade. Então, a mãe, desde o nascimento da criança até a menoridade, falo da mãe e do pai neste caso, são estes que respondem pela criança, seja do ponto de vista de administrar, quem sabe os bens que esta criança pode oferecer enquanto tem a menoridade, quer seja dar resposta às situações da vida em sociedade, que esta criança possa colocá-los, vamos lá ver, partir o vidro de um carro, os pais respondem, porque este é o menor de idade, e a lei já traz a responsabilidade dos representantes legais desta criança a orientarem, a responderem pelos danos também que este possa vir a causar, porque ela, a princípio, enquanto tem a menoridade, sabemos que a menoridade, vamos dos 17 abaixo, e só depois dos 18 adiante é que este pode sim responder. E agora buscando o que é que a lei dita para os pais que vão inibir-se, seja os pais e a mãe inibir-se de responder aquilo que é as necessidades das crianças, temos duas vertentes. Do ponto de vista penal, que eu digo que é o mais rígido, porque sabemos que o direito penal limita aquilo que é um direito fundamental, que é a liberdade. Temos também do ponto de vista do direito da família. Na verdade, o pai que se inibe de dar resposta à necessidade da criança, a princípio, por via de um processo judicial, sabemos que o tribunal é um órgão de soberania que tem a competência de administrar a justiça em nome do povo. O próprio tribunal, por via de um processo judicial, poderá então legalizar ou manter a legalidade diante daquela situação do pai que afastou-se de dar resposta, bem como a mãe, porque pode funcionar para os dois lados. Vamos lá ver, o filho está com o pai e a mãe não presta auxílio a quando a criação deste mesmo filho ao pai. O pai pode interpor também uma ação. Só que nós africanos temos a cultura, achamos que não é dever dela. Não é dever da mãe. Não, é impossível, é igualdade, é para todos. Se a mãe tem condições financeiras de poder custear, de certo modo, para a criação desta criança, o pai também pode interpor uma ação de alimentos, é normal. Ou o inverso, que é o mais habitual que nós vemos, a mãe pode interpor, para que este que está a negar-se de responder, possa então, automaticamente, o Poder Judicial tome uma decisão que torna-se coerciva, para que sejam feitos descontos automáticos, que é o que muito acontece, para a prestação de alimentos a esta criança. Porque a partir do momento que traz uma vida ao mundo, deves saber que o direito em si não aceita. O Estado em si não aceita que digas que não, eu não quero e não vou fazer nada.
Tudo bem que com a mãe, muitos dizem, não, não quero a mãe, só quero o filho. Só Outra o assunto do conversa. filho. Outra conversa. Aí outra conversa, porque tudo bem, ninguém é obrigado a estar com alguém que não queira estar. Pois. Se não casaram, pronto, a princípio o namoro é um facto que não é relevante para o direito. Mas se já gerou-se uma vida, já estás ligado automaticamente e tens deveres a dar resposta, tens obrigações a dar resposta e o direito claramente se impõe. Agora, em situações mais extremas, buscando aqui o direito penal, vamos assim entender, temos muitas mães, pais eu digo que também pode ter, mas são raros, mas agora falando do mais habitual, que deram a vida a uma criança, jogam-lhe no lixo, ou pais mesmo os dois possam deixar a criança em uma situação de perigo, é criminalizada esta conduta, porque desde que vimos, o Estado protege sempre as crianças. Então, nos termos do Código Penal, vamos já ler daqui a pouco, vou dar espaço para algumas perguntas, Ok. vamos já ler, vamos ver que também é criminalizado, para dizer que o direito, nos dois polos, seja do ponto de vista do direito penal, como o direito da família, procura sempre salvaguardar aquilo que é o direito das próprias crianças. Mas eu quero realmente que o Sírio leia este ponto, porque a questão que eu tenho para fazer é de uma particularidade que nos levaria, se calhar, fora deste assunto. Então, para não perdermos o fio lógico, Ok? eu quero mesmo é que o Sírio leia este O artigo, neste caso, parágrafo. vamos só visitar agora aquilo que é o Código Penal, que fala sobre o abandono de pessoa. Vamos já entender. Aqui já é mais rígido, falamos do direito penal. Vamos lá ver. Quem abandonar pessoa em lugar onde, em razão da idade, doença ou estado físico ou psíquico, fica em situação de não poder proteger-se ou defender-se, é punido com pena de prisão de 1 a 3 anos. Se do abandono resultar perigo efetivo para a vida ou a integridade da pessoa abandonada, a pena de prisão é de 18 meses a 5 anos. Se, neste caso, o ponto 3 é muito interessante, se o agente for ascendente, estamos a falar ascendente, vamos lá ver os pais. Agora, se for descendente, traz seus filhos. Se for descendente ou adotante ou adotado da vítima ou pessoa a quem couber o dever de guardar, vigiar ou assistir, a pena de prisão é de 2 a 6 anos, é bem mais agravante. Então, aqui na verdade o abandono de uma criança, quer seja a mercê do pai, quer seja a mercê da mãe, colocar-lhe em situação de perigo. O Código Penal, no seu número 3, traz um ponto de vista mais extremista, bem mais pesado em relação aos pontos 1 e o 2. Por quê? Porque vai condenar esta conduta, é uma moldura penal de 12 a 6 anos. Por quê? Porque a criança, temos que entender que a criança, desde os primeiros dias até os 17 anos, por si só, ainda não pode dizer muito, porque está à procura da autoidentificação, procurar entender quem é ele. Então precisa de instrução, precisa de direção. Então tu, enquanto adulto que trouxeste esta criança ao mundo, negas-lhe isto, ou pior, deixas a deriva, vai lá decidir a tua vida, já acabas caindo para um crime de abandono da pessoa. E a questão da moldura penal vai variar de 2 a 6 anos, que na verdade o Código Penal visa fazer o quê? Só entendermos, proteger valores e interesses fundamentais do Estado. E o Estado tem como um dos interesses fundamentais aquilo que é a proteção da criança. Então, se colocas a criança em uma situação de abandono, já é essa a responsabilidade. E podemos ainda também correlacionar com aquilo que é o artigo 204 do Código Penal, que fala sobre o abandono do recém-nascido, que é o que muito acontece na nossa sociedade. Já temos visto várias e várias situações, à mercê de várias irmãs nossas, que depois de darem à luz ou trazerem a criança ao mundo, colocam-lhe em caixotes, Sacos outros, é para plásticos, colocam situações no lixo. lastimáveis mesmo, que não se incentiva, é cruel, porque nenhuma criança tem a culpa do que for que esteja na tua justificativa daquela ação. Não tem nenhuma culpa. Então, o Código Penal também criminaliza esta conduta. E vou ler para os nossos estimados ouvintes, que diz o seguinte: abandono de recém-nascido. Para efeitos do presente artigo, considera-se recém-nascido a criança com menos de 28 dias de vida. Se nos casos do artigo anterior a pessoa abandonada for recém-nascida, as penas aí previstas são agravadas em metade do seu limite mínimo. Quer dizer que, na verdade, esta conduta
também acaba caindo para uma conduta criminosa e, na verdade, é agravada nos termos das molduras penais que acabamos de ler anteriormente, do 203, porque, como já vimos, um dos interesses fundamentais do Estado é a própria proteção das crianças. Nós, culturalmente falando, temos a questão do filho do outro é nosso filho, Pois. então o que dirá do nosso próprio filho? O que é que virá a ser o nosso próprio filho? Também deve ser protegido, então o Estado em si coloca a mão pesada, aqui é bem mais pesado, sobre a questão de quem toma a conduta, quer seja a mãe, após dar à luz à criança, abandoná-la, cai para um crime, quer seja o abandono de pessoa, que neste caso caímos para a criança que tenha já 10 anos, tenha 12, 15, coloca-lhe em sítios incertos que possam colocar a vida desta em perigo, cai para um crime. Mas por agora, para a nossa conversa, eu acho que devemos nos ater mais à situação do direito da família, porque existe um princípio, que é o princípio da mínima intervenção do direito penal, porque o direito penal, por ser muito rígido, aparece sempre em Em última últimas instância. instâncias. É aquele o pai de família que só aparece quando mais ninguém consegue dar solução, devido a este seu teor tão pesado, consegue limitar direitos fundamentais. Então, a princípio, para a resolução destes tipos de problemas, quer seja do pai, quer seja da mãe, até mesmo quanto ao exercício do próprio poder paternal, vamos nos priorizar ou nos ater aquilo que é o direito da família, porque na verdade este também apresenta de um modo muito bonito e claro como é que mais ou menos deve funcionar a questão do exercício do poder paternal e caso não haja aquilo que é a sua efetivação, como resolvermos. Vamos só aqui analisar o Código da Família, mas vamos aqui dar espaço para quem sabe uma questão. A Unicef, de acordo com o censo realizado em 2014, afirma que em Angola apenas uma em cada 5 crianças ou em cada 4 crianças com menos de 5 anos são registadas. Isso de acordo com o recenseamento geral da população realizado em 2014. Isso leva-me a olhar para as particularidades. Existem pais que até vivem sob o mesmo teto que os filhos. Entretanto, não só não prestam assistência, como também não registram essas crianças. Nestes casos, o crime existe. Aqui, na verdade, como eu já disse, atendendo ao princípio da mínima intervenção do direito penal, o direito penal é muito malvado, é muito, não Severo. fala muito, não fala muito. Então, procura deixar os mais novos, nesse caso direito da família, procurar a princípio resolver tal situação que na verdade é sanável, porque também quando nós falamos de não registrar, poderá haver outros fatores por trás de não registrar, Certo. quer seja o processo da administração, quer seja as situações em que a própria família se encontra, prioridades, quer seja a questão da alfabetização, quer seja a questão da cultura jurídica. Então, é um todo fator que pode estar por trás da questão de não registrar. A princípio, eu digo que um deles, indo para as zonas mais rurais do nosso país, pode ser a questão da cultura jurídica, porque se formos buscar os nossos mais velhos, mais lá nas zonas mais, por exemplo, podemos assim dizer, No interior do país. exatamente, vamos verificar que há pouca cultura jurídica e não percebem as vantagens daquilo que é a cultura jurídica. Porque se faz a um papá que está na lavra a preparar a sua mandioca para o filho comer, depois venderem, a falar, vai lá registrar o filho, pai, é importante. Ele vai perguntar, ganho o que? Isso é para quê? Ele não vai ver diferença nem na vida dele, nem na vida do filho, que já é interessante. Porque se este soubesse que, ao registrar o próprio filho, ao dar-lhe a filiação, estaria a produzir efeitos jurídicos importantíssimos do ponto de vista patrimonial, por exemplo, se este pai morrer, este filho tem a legitimidade de entrar na classe dos sucessíveis para poder herdar, se este filho conseguir, vamos lá ver, um certo trabalho que provê condições boas, precisa de administração, este pai tem o direito de administrar aquilo que é o dinheiro que o filho faz enquanto não tem a maioridade para não ser enganado. Este pai já veria vantagens em dar-lhe aquilo que é a filiação, em registrar o filho, porque já veria, pá, eu estou aqui, não sei o dia da manhã, para que não ocorra a situação de eu amanhã partir para outra dimensão da vida, os meus primos, os irmãos, a mãe ou o pai, virem cá dizerem que a fazenda é minha, saem da casa, vou registrar o meu filho. Porque a partir do momento que tu registras o teu filho,
tu já lhe colocas na classe dos sucessíveis. Que quer dizer que se tu morreres, a princípio tens que saber que quando for chamado todos os teus patrimônios e for feita a divisão, primeira coisa, já separa-se aquilo que é legítima, que é uma porção dos bens que, na verdade, a lei já protege para os teus filhos. Já protege. Isto aqui é dos teus filhos. E depois analisa-se as tuas dívidas, depois do que sobra dos ativos, caso não tenhas testado, neste caso fazer um testamento, vai, na verdade, chamar-se a tua categoria, a classe dos sucessíveis, que uma elimina a outra, ou seja, se esta tem, as outras não existem mais, desaparecem. Que quem está na primeira categoria são os descendentes, por consequência, são os próprios filhos. Então, uma das vantagens, se formos analisar do ponto de vista patrimonial, de registrar as crianças, é que se o indivíduo parte para outra dimensão da vida, a lei já protege estas crianças de poderem ter acesso aos patrimônios que o pai tenha deixado enquanto esteve vivo. Já é uma das vantagens. Fora que, se dás aquilo que é o direito de filiação, que na verdade é um direito, não é uma coisa que tu podes negar ao teu filho, é um direito que lhe é por garantido, porque filiação é o mesmo que dás consequência ou complementaridade da sua identidade. Porque vamos lá ver uma criança que está à rua à deriva. Para que tenha a nacionalidade angolana, tem que se averiguar, tem que se efetivar que, na verdade, seja filhos de pais angolanos ou que tenha, na verdade, nascido, mas tem que ter um elo de ligação, na verdade. Porque aqui analisa-se os sólidos, os sanguíneos, não basta que esteja à deriva. A princípio, presume-se que seja, porque está no território angolano, mas precisa-se de mais sustentação. E tu dando a filiação ao teu filho, já comprovas, tu és angolano, registraste o teu filho, é angolano, lógico. Então já lhe garantes aquilo que é a própria nacionalidade. Tu deixas o teu filho à deriva, o que na verdade acho que há 10 anos atrás foi um problema. Muita gente esteve na luta de poder tratar o bilhete de identidade, porque os pais lá atrás não fizeram registro, depois os pais também, os bilhetes não aparecem. Foi uma luta tremenda, muitos conseguiram, outros nem por isso. Mas isto só aconteceu dado esta questão de não terem dado aquilo que é o direito de filiação, que é reconhecido, é um direito que pertence, na verdade, aos filhos. E para entendermos, vamos só ler rapidamente aquilo que é o artigo 129 do Código da Família, que vai dizer o seguinte: direito à filiação. A todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação. Para quem, nossos ouvintes que devem estar a perguntar se o que é filiação, filiação é nada menos do que o vínculo jurídico que vai existir entre o filho e os seus progenitores, quer seja o pai ou a mãe. Por isso é que quando um filho vem ao mundo, o que é que geralmente acontece? Escolhem o nome da criança, depois colocam o nome da mãe, depois o sobrenome do pai. Isto é dar aquilo que é o direito de filiação a esta criança, porque a partir do momento que tu fazes isso, podemos dizer que estás a complementar aquilo que é o seu direito de personalidade, direito ao nome. Todos têm direito ao nome. Dás o direito ao nome. Como é que uma pessoa, para ter relevância jurídica, não tem nome? Como é que fica essa questão? Tu não tens a tua personalidade jurídica complementada. Então, é necessário que se dê, e se analisarem aqui, a lei não diz que o indivíduo é que sabe se reconhece, dá ou não dá. A lei diz que a todos é reconhecido o direito ao estabelecimento da filiação, para vermos que não é facultativo, uns podem, outros não, é um direito que é generalizado para todos. E Cílio Teixeira, para os casos de ausência da cultura jurídica, certo? Exatamente. Para os casos de ausência da cultura jurídica, o que é que se deve fazer para mitigar essa situação? Porque é realmente algo que muito acontece na nossa sociedade. É muita gente sem identidade, é muita gente sem documentação, e pode-se dar o caso de alguém olhar para a situação e deduzir que seja um caso de fuga à paternidade, mesmo não sendo. Exatamente. Na verdade é muito recorrente mesmo. Por falta de cultura jurídica, temos verificado. Às vezes nem por maldade, os pais mesmo não percebem o efeito, a utilidade ou mesmo como fazer isso e acabam não reconhecendo, depois dá lugar a muitas controvérsias, a muitos problemas. Mas, na verdade, o Estado em si, como visa dar resposta às situações, o Estado também tem instituições próprias que deverão ter controlo, deverão ter mecanismos de ajudar com que estas pessoas possam então fazer o reconhecimento daquilo que é a filiação dos seus filhos, bem como até
o tratar a própria identidade, porque às vezes vira um ciclo vicioso. Este senhor de idade que está lá na mata a tratar, ele se calhar tem testemunhos que o próprio pai também não lhe deu filiação. Pois. É um ciclo vicioso, nem tem como dar sequência ao próprio filho. Então, é uma coisa que tem que buscar-se, buscar-se, buscar-se. Então, o Estado tem mecanismos. E para entendermos melhor, vamos só ler aquilo que é o artigo 184, que fala sobre o estabelecimento judicial da filiação. Estabelecimento de filiação. Quando não estiver estabelecida a filiação materna ou paterna, que é neste caso do pai ou da mãe, pode o filho, neste caso, este indivíduo que viu que o seu pai, pronto, o pai está a lhe falar, me registra, o pai nada, 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 o que é que pode fazer? Pedir a qualquer tempo, ou seja, não importa quantos anos passaram, como lemos aquele artigo anterior, é reconhecido a todos. Não é um direito que só é para uns e não para outros. Então, a todo tempo, tu tens o direito de ser estabelecida a filiação por via do tribunal. E vamos entender agora aqui o ponto 2 que vai explicar como é. A ação pode ser proposta, ou seja, quem pode interpor esta ação no tribunal? Primeira entidade, a linha A. Oficiosamente, pelo representante do Ministério Público até 3 anos após o nascimento. Neste caso, uma das entidades que também, caso tome nota com esta situação, poderá interpor uma ação de reconhecimento da própria filiação para que este indivíduo veja então seu direito garantido ou salvaguardado. Neste caso, o Ministério Público tem esta competência também. Depois vamos ler o ponto B. Pelo filho, neste caso este que não tem filiação, infelizmente não tem um bilhete de identidade, pelo filho este pode interpor, ou pelo seu representante legal, vamos lá ver que só vive com a mãe ou vive com a avó. O pai não reconheceu. A representante legal, a priori, se vive com a avó, é a avó. Pois. Então, a avó pode também interpor, neste caso, a representante legal. Então, para aquilo que são as pessoas, que é um caso que acontece, principalmente no interior do país, que o pai, infelizmente, quer seja por falta de cultura jurídica, quer seja por não ver vantagem em como fazer isso, quer seja também por certas falhas no processo de registro, porque pode ser que atendendo a morosidade ou as várias fases, os vários documentos que pedem, as várias comprovações que tem que se fazer, possa também atrasar este processo ou desincentivar. Estes que estão nesta situação, os filhos, poderão interpor, o representante legal pode também interpor, o Ministério Público pode também interpor, o curador especial pode também interpor, para que, na verdade, seja garantido este direito, que não é só de um, é de todos, reconhecidos, o direito de filiação. Porque, na verdade, é uma bola de neve se entendermos que um indivíduo vive, é angolano, mas não tem identidade. O que dirá do que vai ser dos seus filhos também? Terão de passar pelo mesmo processo. Tu não tens identidade, como é que vais reconhecer o teu filho se nem tu tens identidade? Então tem que procurar-se já sanar estes vícios, levando lá para trás os nossos mais velhos, que infelizmente acabam não tendo a cultura jurídica de reconhecer ou de registrar os filhos, ou outros que na verdade têm essa cultura jurídica, mas olha assim, fala, esse filho não é meu, não vou registrar, mas é mesmo dele. Por via de um processo judicial também, nesses termos que lemos, poderá também ocorrer o reconhecimento, porque não pode um pai dizer que não quero, não vou reconhecer este filho. Por Tudo bem com a simplesmente por mulher, não sim, querer. sim. Pode tudo bem com a mulher, mas quanto ao filho, não essa facilidade, além dessa facilidade, do indivíduo poder dizer que não, não quero reconhecer o filho. Não pode. Não é assim que se procede. Ciro Teixeira, vamos aqui a um exemplo. Imaginemos que eu, Flávio Cavanda, tenha me envolvido com uma rapariga, daí eu ter uma gravidez e tudo mais. A rapariga afasta-se de mim e consigo levar o filho. Impede-me de ter acesso a essa criança e, consequentemente, impede-me Não de percebi o exemplo. sentir algum tipo de responsabilidade para com a criança. Retiraram, fizeram uma interrupção de gravidez. Não. Ok, ok. Ela gera a criança, Ok. dá à luz, mas impede-me de ter contato com a criança. Ok, ok. Eu posso ser uma pessoa à parte da vida da criança, apesar da incerteza se é não um filho meu, pode ser um filho meu. Ela coloca-me de parte, registra a criança sem o meu nome. Ok. E depois
vai intentar uma ação contra mim. O que é que eu posso fazer? Ok. Na verdade, também isso é muito recorrente. Acontece muito. Nossa realidade, principalmente, claro, os casais estão separados, já não estão juntos, há aquela rixa, aquela raiva agora, o B que estava comigo me deu um filho, agora está com C, então não vai ver o filho e pronto, há muito isto aqui, mas afinal de contas, em termos práticos, o que é que acontece? Na verdade, devemos entender que nos termos do artigo 127 do Código da Família diz algo muito interessante. O pai e a mãe são, e relativamente aos seus filhos, são titulares de iguais direitos e deveres. O que é que isto quer dizer? Anteriormente, esta pirâmide era invertida. Na verdade, o pai tinha maiores poderes numa fase mais arcaica. O pai é que ditava muito sobre aquilo que é a orientação do filho e tudo mais. A mãe fazia um papel auxiliar, mas com aquilo que é evolução e aquilo dizer da própria lei, atendendo ao princípio da igualdade, tanto o pai como a mãe têm direitos equiparados, têm direitos iguais, têm direitos e deveres iguais perante a criança. E o que possivelmente pode acontecer no que diz respeito ao exercício do poder paternal, porque aqui falamos sobre aquilo que é o exercício do poder paternal, porque tu quando dás aquilo que é o direito de filiação, reconheces a criança, ou seja, a criança é sua, tu tens o direito de exercer, tens direitos e deveres, seja de instruir a criança, dar condições de saúde, desenvolvimento para esta criança, bem como a criança também tem deveres para contigo. É uma troca e venda, neste caso são menores de idade. Agora, a mãe que não quer reconhecer que tenhas contato com a criança e tudo mais, o que, é que pode acontecer? Por via de um processo judicial, a lei também dá resposta. Vamos olhar aquilo que é o artigo 142, que fala sobre a intervenção judicial. Neste caso, a quando do exercício do poder paternal. E quando nós falamos poder paternal, estamos já a ser gerais, tanto para a Para mãe a mãe como quanto para para o o pai. pai, porque vocês vão exercer aquilo que é o vosso poder sobre a criança, Pois. para criar, educar, instruir e até mesmo responder a algumas situações de danos que ela pode ter gerado, porque vocês são os progenitores e têm responsabilidades, têm a dizer sobre esta criança. Só que há um conflito. A mãe não deixa que o pai exerça aquilo que é o seu direito sobre a criança, seu direito, seu exercício, seu poder paternal. O que é que vai acontecer? Artigo 140 do Código da Família. No caso de desacordo entre os pais, incumbe ao tribunal proferir decisão quanto ao exercício da autoridade paternal. Ponto 2. As decisões dos pais que contrariam o interesse do menor ou da sociedade podem ser alteradas pelo tribunal a pedido do Ministério Público. E vou conjugar rapidamente aquilo que é o artigo 130, para percebermos melhor, que vai dizer autoridade paternal. A autoridade paternal deverá ser exercida por ambos os pais que devam contribuir para a criação, instrução, formação e educação dos filhos. Ponto 2. A formação moral e a preparação profissional dos filhos como cidadãos válidos e socialmente úteis constitui um fim social mais relevante da autoridade paternal. Então, aqui, na verdade, conjugando estes dois artigos, vamos perceber que a autoridade paternal, atendendo ao princípio da igualdade, deve ser exercido pelos dois, quer seja o pai, quer seja a mãe. Então, a atitude de afastar, pese embora tenham tido uma rixa, que o marido, namorado, ex-namorado, em momento de nervo, medo, tenha dito, olha, não quero esta criança, mas depois aprendeu-se, não, eu quero meu filho, é meu filho, quero meu filho. E a mãe naquela raiva, naquele ódio, naquele rancor, diga, não, não, afasta-se, procura afastar a criança. Decide Não é que o filho é legítimo. apenas dele. Não é legítimo, porque na verdade devem ser ambos a exercer este poder. Porque devemos entender o quê? O exercício do poder paternal é, na verdade, exercido por dois. Por quê? Porque aí procura-se o fim último é o bem-estar da criança. Não é sobre os pais. O fim último é o bem-estar da criança, porque a criança, enquanto é a minoridade, não consegue ter uma orientação, podemos assim dizer, certa sobre si e não consegue garantir-se, não uma estabilidade em si.
Por isso é que é menor de idade, passa pela fase da puberdade, a fase de comportamentos complicados. Tudo isto aqui, por isso é que cabe aos pais exercerem aquilo que é o poder paternal para garantir a boa formação, educação e para que seja útil para a sociedade. Então, o comportamento da mãe dizer: não vou deixar ele ver o filho. O pai está a visitar a criança, fecha a porta, não está, não vai ver. Não é nos termos da lei. E quando isso acontece, há uma inibição, uma privação do pai poder ver o filho. Aí, na verdade, por via do artigo 1º que nós lemos, a intervenção judicial poderá ocorrer para que o juiz aprecie a causa e tome uma decisão. E, na verdade, acontece muito porque também, para que a mãe diga não vais ver o filho, não é do nada. Definitivamente. Não é do nada. Aí analisa-se também uns fatores. A mãe diz, não vai ver o filho por quê? Ele não aparece aqui, não presta alimentos, não faz nada que possa ajudar o filho, mas quer exibir-se com a criança, é meu filho. Complicado, na verdade. Por isso é mais uma lei de talhão que muitas das mães em Angola fazem. O homem não presta alimentos, não ajuda a criança, não paga a escola, não dá roupa, não se preocupa com a saúde, só quer vir buscar porque quero viver o meu filho, quero levar para passear, mas não ajuda em nada. Então, a mãe, em forma de retaliar, não vai ver a criança. Então, o que é que pode acontecer? Na verdade, para evitar isto aqui, as nossas mães em angolanas, se o ex-marido ou o marido, que já estão separados ou namorado, não presta alimentos, por via de uma ação de alimentos, que na verdade, eu vou já ler daqui a pouco o artigo 264 do Código da Família, tu podes interpor no tribunal, este indivíduo, na verdade, é uma ação muito rápida, este indivíduo vai ser chamado, o processo vai tramitar e será descontado automaticamente os valores, e evita-se essa rixa quanto à participação do pai naquilo que é a sustentação, naquilo que é o investimento da formação, naquilo que é a saúde do ponto de vista financeiro da criança. Só que quando este já cumpre com esse quesito de, olha, está aqui, estou a participar naquilo que é o exercício do meu poder paternal, estou a construir esta criança para que seja educada, instruída e, por consequência, útil para a sociedade, já não poderá a mãe dizer que não vais lhe ver. Porque tal e qual a mãe tem direitos, o pai também tem. Por isso é que os direitos no seu exercício são iguais. Por isso é que, na verdade, chega-se aqui consenso. Olha, o filho está comigo. A priori, a representante legal ativa sou eu, porque sou eu quem estou com ele de segunda a sexta, de 1 a 31. Sou eu que lido com a criança, porque tu estás na tua outra família, mas tu tens direitos. Quer dizer que, vamos lá ver, aos finais de semana podes ir buscar o teu filho para ir para a tua casa. É legítimo. Podes passar a visitá-lo 2 vezes por semana. É legítimo. Aí, na verdade, até o juiz dá já a possibilidade de haver um acordo entre as partes no que diz respeito à questão das visitas, das saídas. Porque, na verdade, o juiz sempre procura aquele fim último, que é o bem-estar da criança. Porque aí, na verdade, a discussão nunca é em volta do pai e o filho. Desculpa, do pai e da mãe. Porque o que muito tem acontecido, já verifiquei, certas circunstâncias, os filhos pagam pelos pecados dos pais. Porque, na verdade, aí já nem torna sobre o filho, é mais sobre a rixa que existe entre os dois. Olha, ela me fez isso, ela me traiu. Então ela vai se aguentar com a criança. Amanhã não, ele me trocou, está com a fulana. Então não vai ficar com a criança. Quer dizer, a criança parece ser um prêmio. Então, um ou outro querem causar-se dor por Usando a virtude da criança. criança. Colocando a Então, criança no exatamente. meio do fogo cruzado. Exatamente, aí quem paga sempre é a criança e acaba contrariando aquilo que é o fim do Estado, que é proteger, garantir a formação e instrução da própria criança. Esta situação compara-se ou equipara-se também ao caso da morte de um dos cônjuges, né? E os avós, geralmente de parte materna, ficarem com a guarda dos menores, impedindo assim o pai de ter acesso direto Exatamente, no exatamente, processo formativo do menor. Estamos agora a ficar sem tempo, Ciro Teixeira, 9 horas e mais 58 minutos. Quero então que deixe exatamente. as suas considerações finais. Estamos a beirar o final do nosso programa. Exatamente, exatamente. Olha, agradecer novamente pelo convite. E na verdade é um tema muito interessante. Acontece muito fuga à paternidade e não um comportamento correto. É só imaginarmos se nós fôssemos as crianças e os nossos pais fizessem isso com a gente. Negar-se a assumir a gravidez, por exemplo, não querer registar, não prestar alimentos, ou pior, chegar a comportamentos de abandonar-te, ou a tua própria mãe querer abortar-te. Imaginemos o quão dolorido será saber disto,
se fôssemos nós. Então, a questão de sabermos que a criança é um papel em branco, não tem lá nada. Nós já temos nossos pecados, nossos problemas, e nas controvérsias na relação, mas gerou-se uma vida, procurar nunca querer olhar para os vossos interesses, as rixas que têm um com o outro, fixarem sempre na criança, porque o fim último é a criança, e deverão procurar tornar esta criança saudável, instruída, boa psicologicamente, emocionalmente, para que esta depois também, quando ter filhos, conseguir dar seguimentos, porque se nós atropelarmos, falharmos como pais, potencialmente daremos chance para que os nossos filhos também falhem enquanto futuros pais. Agradecer pelo convite, meu amigo, novamente.